Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Com certeza que está tudo bem, como eu sempre digo. Dia novo, renovo, oportunidade, pelo favor do Senhor, pela misericórdia do Senhor, o amor do Senhor é que permite isso e o amor do Senhor dura para sempre. Eu quero iniciar esta conversa, esta mensagem, este vídeo de hoje, dizendo o seguinte, as seguintes frases, meus irmãos, em Deuteronômio 11:24 diz assim: onde a planta dos meus pés pisarem hoje, o Senhor estará comigo e me dará vitória. E também em 28 diz assim: Senhor, abençoa minha casa e também as minhas mãos, e tudo que eu fizer dará frutos. Em Provérbios 16:3 diz assim: consagro a ti, Senhor, a minha vida, a minha família e os meus negócios. São três frases, meus irmãos, que faz muito bem nós todos os dias, assim que abrir nossos olhos, dizer, profetizar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso dia. Mas a mensagem de hoje, meus irmãos, eu quero falar para vocês, sobre a rejeição, porque muitos de nós, durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, sofremos rejeição, de alguma forma por pessoas, e nós também, muitas vezes até mesmo sem perceber, achando que estamos certos no que falamos, acabamos rejeitando as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs. Por que isso acontece? Porque nós seres humanos somos de certa forma iguais no sentido de pensamentos, sentimentos e emoções, Então, para não sofrermos rejeição ou não rejeitarmos, as pessoas nos relacionamentos, na família, em todas as situações, o único que pode sustentar, que é diferenciado de nós seres humanos, é Deus, é o Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, estar presente, é a luz do Espírito Santo estar presente, na nossa vida de casal, na nossa família, nos nossos relacionamentos, Isso então é que vai evitar de sermos rejeitados ou rejeitar as pessoas, meus irmãos, Eu quero dizer para vocês que, se você observar, a vida dos homens que se destacaram em Deus, eles todos sofreram rejeição, sofreram traição, sofreram rejeição, José, por exemplo, José do Egito, foi desprezado e rejeitado, meus irmãos e minhas irmãs. José do Egito foi desprezado e rejeitado, Jesus foi rejeitado pelos homens, inclusive por um dos 12. Jesus foi rejeitado na sua terra natal, pelo seu povo. Jesus ali não fez milagres, porque ali ele era só o filho do carpinteiro, ele não era reconhecido como filho de Deus, Jesus então foi rejeitado por sua nação, por sua cidade, meus irmãos, entende? Então nós, seres humanos, 90% das pessoas de nós temos vícios, e as pessoas muitas vezes se aprofundam em drogas e bebidas, porque de alguma maneira, essas pessoas foram rejeitadas, sofreram a rejeição, e quando que então a pessoa não se agarra com Deus, não mantém a presença do Senhor,
a pessoa se afunda em drogas, né, e bebidas, muitas vezes se afunda na depressão. Perceba que se Deus não estiver habitando na nossa família, na nossa relação de casal, nos nossos negócios, nada se sustenta. Temos relações com as pessoas, mas se Espírito Santo, se Deus não estiver habitando, isso não se sustenta, meus irmãos, minhas irmãs. É necessário nós perceber isso, é necessário, né? Perceba, Jesus sofreu todas as rejeições humanas, mas nenhuma delas o atingiu. Jesus continuou a sua missão, a sua caminhada com convicção de quem ele era, né? Porém, o próprio Jesus, em um determinado momento, se sentiu rejeitado, né? Foi quando, quase desfalecendo na cruz, então foi o momento que Jesus gritou, que Jesus bradou, né? Naquele momento Jesus sentiu angústia, sentiu um pouco de rejeição, então Jesus bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Entende? Assim, é assim que muitas vezes nós nos sentimos, até rejeitados por Deus, né? Entende, meus irmãos? Quando que nós vemos pessoas vivendo bons relacionamentos, vivendo em uma família unida, né? Quando que nós vemos um casal unido, né? E para nós as coisas não dão certo na família, na relação, nos negócios, né? Há momentos então que nós se sentimos rejeitados também, meus irmãos e minhas irmãs, né? Nós pecadores somos fracos, nós sofremos demais com rejeições humanas, né? E se nós sofremos, é preciso perceber isso. Se nós sofremos com rejeições humanas, aqui também nós não estamos seguindo a Cristo, porque Cristo não sofreu com as rejeições humanas, ele seguiu em frente. E esse é o diferencial do ser humano, né? Esse é o diferencial do ser humano, de nós para Jesus. Nós sofremos muitas vezes por qualquer coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Então é preciso perceber que Jesus, mesmo sendo rejeitado pelos humanos, ele não sofreu, ele seguiu em frente, cumprindo a sua missão, né? Entende? E é muito triste, angustiante, quando nós deixamos esse sentimento de rejeição, de estar sendo rejeitado por Deus, né? É muito angustiante esse sentimento, né, meus irmãos, minhas irmãs? Como eu disse, pessoas muitas vezes estão prosperando à nossa volta e nós estamos nos sentindo dessa maneira, né? O desespero bate, nossa alma sofre, nosso espírito geme. Então ficamos desanimados e muitas vezes sem força, né, meus irmãos? Mas perceba que é aí que vem a força do Senhor, né? Porque tudo, meus irmãos, tudo é preparação, tudo é aprendizado, e com certeza Deus tem algo maior para nos abençoar. Irmãos, eu quero dizer para vocês, basta permanecer firmes na fé. Precisamos sempre agradecer a Deus, porque essa suposta rejeição é simplesmente preparo, aprendizado para uma nova vida. É para nós entender muitas vezes, meus irmãos, sobre nossa identidade, é para nós entender nosso verdadeiro propósito e por fim entender que Deus não nos rejeita, mas sim nos resgata através da sua lei, através da sua justiça.
Então é preciso perceber, meus irmãos, o quanto Deus nos ama e seu amor é para sempre, sempre, meus irmãos. Perceba uma coisa também que eu quero passar essa mensagem para você. Deus nos perdoa, mas a forma de Deus nos perdoar, Deus é tão justo, Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Deus nos dá o perdão, né? Resgatando então nossas faltas, colhendo aquilo que semeamos. Isso é princípio, isso é lei, meus irmãos, minhas irmãs. Entende? O amor de Deus é tão grande que Ele nos dá essa oportunidade de resgatar, de colher aquilo que semeamos. É dessa forma, é a lei do Senhor na nossa vida, né? Perceba que uma sensação de deserto, de abandono, de rejeição, é preciso nós entender, se nós estamos passando por isso, se nós estamos vivendo isso, é preciso entender que isso pode ser uma colheita do que semeamos. Pode ser também um livramento, quando nos sentimos abandonados, né, por alguém, quando nos sentimos rejeitados, pode ser um livramento. E também, meus irmãos, minhas irmãs, pode ser uma preparação da parte de Deus para algo maior que Deus tem para nós, meus irmãos, minhas irmãs. Entende? Então, eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte, né? Dizer o seguinte, meus irmãos, vamos ser gratos a Deus. Gratidão, Pai amado, Pai querido, gratidão por sua justiça, por a sua lei, pela sua misericórdia, pelo seu amor que dura para sempre na nossa vida. E vamos continuar bradando, vamos continuar sendo, né, um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Vamos continuar vivendo e aceitando a lei do Senhor, né? Vamos permanecer, né? Porque com certeza Deus tem algo maior para mim, para você. Em nome de Jesus, eu desejo um dia maravilhoso para todos, de realizações e de grandes vitórias.